Num reino aninhado entre colinas suaves e rios brilhantes, um velho rei governava com sabedoria forjada por anos de experiência. Seu coração, embora carregado pelo peso da liderança, guardava uma centelha de esperança pelo futuro de seu povo. Sem um filho para herdar o trono, ele decidiu encontrar um sucessor não ligado por laços de sangue, mas por virtude. Sua escolha era incomum, enraizada na crença de que a verdadeira liderança vinha do caráter, não da linhagem. O rei convocou os jovens do reino para seu grande salão, onde a luz do sol entrava por janelas altas, lançando feixes dourados sobre o chão de pedra. Cada jovem recebeu uma única semente, pequena e comum, mas descrita como extraordinária. As instruções do rei eram claras: plantar a semente, cuidá-la por 1 ano e retornar com os resultados. Aquele cuja planta mais o impressionasse subiria ao trono, carregando a responsabilidade pelo futuro do reino. Entre a multidão estava um jovem humilde e trabalhador, cuja vida fora moldada pelo esforço e pela perseverança silenciosa. Ele aceitou sua semente com uma mistura de reverência e determinação, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Ao voltar para casa, preparou um vaso simples de barro, encheu-o com terra fértil e plantou a semente com cuidado. Todas as manhãs, regava-a suavemente, garantindo que a terra permanecesse úmida, mas não encharcada. Colocou o vaso onde o sol o aquecia e o protegia dos ventos fortes. Seus dias se tornaram um ritmo de cuidado, observação e espera. Semanas se passaram, depois meses. A expectativa do jovem transformou-se em inquietação, pois a terra permanecia inalterada. Nenhum broto rompeu a superfície, nenhuma haste verde alcançou a luz. Ele tentou diferentes métodos. Ajustou a quantidade de água, mudou o vaso para novos cantos de sua pequena casa, sussurrou incentivos, como se a semente pudesse ouvi-lo. Mas a terra ficou imóvel, um reproche silencioso aos seus esforços. A dúvida se insinuou, corroendo sua determinação. Teria falhado em algum teste não declarado? Outros teriam triunfado onde ele tropeçara? Por todo o reino, outros jovens cuidavam de suas sementes. Rumores corriam pelas vilas sobre plantas vibrantes que subiam ao céu, com folhas exuberantes e flores brilhantes. O jovem ouviu essas histórias, e seu coração afundou ainda mais. Seu vaso, estéril e inflexível, parecia um símbolo de insuficiência. Ainda assim ele persistiu, relutante em abandonar a tarefa. Verificava a terra diariamente, revolvendo-a com cuidado, esperando por um milagre que não vinha. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, tornaram-se gentis com o cuidado, embora a semente não oferecesse recompensa. Com o fim do ano se aproximando, o reino fervilhava de expectativa. Os jovens prepararam-se para apresentar seus resultados, seus vasos transbordando de verdor. Alguns carregavam mudas carregadas de frutos, outros exibiam flores que pareciam brilhar com vida. O jovem olhou para seu vaso vazio, sua superfície rachada zombando de seus esforços. A vergonha o puxava para se esconder, para substituir a semente por uma que brotasse. Os mercados estavam cheios de sementes que prometiam germinação rápida, e a tentação era forte. No entanto, algo mais profundo, uma integridade quieta e obstinada, o reteve. Ele recebera uma tarefa e a levaria até o fim, mesmo que isso significasse enfrentar o rei com nada além de fracasso. Chegou o dia do julgamento. O grande salão transborda de cores, uma floresta de plantas enchendo o ar com o aroma de terra e flores. Os jovens estavam orgulhosos ao lado de suas criações, cada vaso uma prova de sua habilidade. O jovem entrou por último, segurando seu vaso vazio, seu peso mais pesado que qualquer árvore. Olhos se voltaram para ele, alguns com pena, outros com desdém. Ele sentiu o ardor de seus olhares, mas permaneceu ereto, o coração firme apesar da humilhação.
O rei entrou, sua presença impondo silêncio. Seus olhos, aguçados pela sabedoria, percorreram a sala. Ele se movia lentamente, inspecionando cada planta com cuidado. Parou diante de samambaias altas e flores delicadas, seu rosto indecifrável. Murmúrios atravessaram a multidão enquanto ele se detinha em certos vasos, mas não ofereceu elogios. Quando alcançou o vaso vazio do jovem, a sala ficou em silêncio. O jovem se preparou para o julgamento, talvez o ridículo. Em vez disso, os olhos do rei suavizaram-se. Ele ergueu a mão e a multidão prendeu a respiração. O rei virou-se para a multidão, sua voz firme e clara. Revelou uma verdade que atingiu como um raio. Todas as sementes que ele dera haviam sido fervidas, incapazes de crescer. As plantas vibrantes diante dele eram resultado de engano, cada jovem tendo substituído a semente estéril por uma de sua escolha. Apenas um retornara com a verdade, um vaso de terra intocada, sem crescimento falso. O rei apontou para o jovem, declarando-o o sucessor. Não por uma planta florescente, mas por um coração florescente, que escolheu a honestidade acima do orgulho. O jovem ficou paralisado, sua mente em turbilhão. O peso do vaso vazio mudou, não mais um fardo, mas um emblema de honra. As palavras do rei ecoaram em seus pensamentos, uma lição gravada em seu ser. A multidão, outrora desdenhosa, agora o olhava com uma mistura de admiração e vergonha. O reino seria liderado não por quem pudesse cultivar uma árvore, mas por quem pudesse cultivar confiança. Nos dias seguintes, o jovem se preparou para seu novo papel. O rei o orientou, compartilhando sabedoria não apenas sobre governança, mas sobre caráter. O jovem aprendeu que liderança não se tratava de demonstrações de poder ou perfeição, mas de integridade inabalável diante da pressão. O reino também absorveu essa lição. Seu povo inspirado por um governante escolhido, não pelo que produziu, mas pelo que recusou falsificar. Anos depois, como rei por direito próprio, o jovem, agora um homem, enfrentava seu povo, carregando a memória daquele vaso vazio. Ele o mantinha em seus aposentos, um lembrete silencioso da escolha que moldou seu caminho. O reino floresceu sob seu governo, não por gestos grandiosos ou conquistas imponentes, mas porque sua fundação foi construída na verdade. Num mundo onde o engano muitas vezes florescia como flores falsas, a honestidade do jovem rei brilhava como um farol, guiando seu povo para um futuro enraizado na confiança. A lição perdurou, transmitida por gerações como uma semente em si. A verdade, embora muitas vezes inflexível e sem glamour, possuía um poder que nenhuma falsidade podia igualar. Não era o caminho mais fácil, nem o mais celebrado no momento, mas era o que resistia, crescendo mais forte com o tempo. No coração do reino, onde o vaso vazio outrora simbolizava fracasso, agora era um testemunho de coragem. A coragem de ficar sozinho, de se agarrar ao que era certo, mesmo quando o mundo exigia o contrário.